7h31, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. E hoje nós conversaremos com Graziela Escocar, que é diretora do Museu Histórico de Campos. Bem-vinda, Graziela. Bom dia a todos. Bom dia. E vou passar a bola para a Luísa e falar um pouquinho desse Museu Histórico de Campos, que está entrando num momento muito importante, eu acho que nos museus no mundo inteiro, né? A gente conversava aqui um pouquinho antes sobre alguns museus no mundo em que trazem o público realmente para ver, para visitar, e é bacana que isso esteja acontecendo. Falar? Então, o Museu Histórico de Campos ele já está no circuito dos museus brasileiros, né? E a gente tem uma programação constante, né? Não para. Isso também se deve ao apoio da comunidade. A gente sempre construiu, há 7 anos, uma programação escutando a comunidade, também inserindo sugestões. E tem feito esse trabalho, aumentou realmente a procura do museu devido ao fechamento do Palácio da Cultura, demanda de programação, evento. Isso realmente aconteceu, mas a gente também tem feito eventos e exposições, revelando também artistas locais, que é a função principal também do nosso museu. Campos também tem uma questão de não ter uma galeria de arte apropriada, então o museu também acabou pegando esse bojo. Além de ser um museu com teor histórico, ele também abrange os artistas locais nesse sentido e tem produzido bastante coisa mesmo. Aliás, essa história da galeria é a famosa história do Já Tive, né? E Campos teve, de fato, 2 galerias de arte interessantes. Uma na Pilinca e uma aqui no centro, que fez algumas exposições muito bacanas de artistas brasileiros. Era Renoir e a outra era... A Galeria Picasso. Picasso e Renoir, não é isso? A outra era Renoir. E teve também ali no VIP Center uma outra galeria muito interessante, que até trouxe aqueles trabalhos do Chico Anísio, que o Chico Anísio se tornou um artista plástico, né? Plástico de uma certa importância, tá? Uns trabalhos muito bonitos, e ele chegou a estar em Campos, isso no final dos anos 80. Mas também eu acho que não podemos tirar o mérito também de alguns espaços culturais que têm sido abertos, né? Ah, não. Varanda Amarela, CIA dos Arteiros, o espaço Cátia Macabu, né? Santa Paciência, enfim. Tem vários espaços também que acabam também desenvolvendo exposições. Mas, assim, ainda Campos não tem uma galeria de arte apropriada, né? Isso é bom ressaltar. Mas até porque, né, não sei se a Luísa concorda comigo, muda um pouco também o formato das exposições. Hoje em dia você tem as exposições mais interativas, artistas com um trabalho mais interativo, aí interage com música, interage com slides e com outras coisas que se tornam muito interessantes também. Aí uma galeria de arte tradicional não caberia também. Não, mas propriamente é isso que a gente não tem em Campos, assim, uma galeria de arte mesmo para receber arte contemporânea, arte moderna. A gente acaba não tendo um local para se discutir esse tipo de arte, né? Enfim, eu acho que a Vila Maria tem feito um trabalho também interessante sobre isso, mas ainda a gente acaba não recebendo exposições nesse porte, né? Você também tem uma coisa importante em Campos, inclusive foi muito ativo em 2016 no movimento Ocupa TV, né, onde o Teatro de Bolso chegou a ser ocupado, fechado 2 anos no governo Rosinha, reaberto no início do governo Rafael Diniz, e foi ocupado durante esses 2 anos que ficou fechado no governo Rosinha, que foi fundamental para aquele movimento acontecer, que são os coletivos culturais da cidade, né? E esses são bastante ativos. Como é que você vê a atuação deles na cena cultural da cidade? Então, justamente nesses espaços que acabaram abrindo, assim, principalmente nesse ano, né? E isso se deve, digamos assim, à opressão, por exemplo, do governo, né? Então, de uma forma militante mesmo, a atuação em campos artística acabou abrindo espaços como Santa Paciência, Varanda Amarela.
O espaço Cátia Macabu tem a CIA também dos Arteiros, que eu ainda não visitei, não conheço ainda, não posso falar com propriedade, mas esses coletivos acabam, né, fundando, de certo modo, né, esses espaços e estão ali presentes nesses espaços. E usam também espaços públicos, como a Vila, né, Maria, e também um museu. Espaço estadual, né? Acabam usando esses espaços, mas você vê a presença deles ali. Né? É como se fosse quase o coletivo que tivesse fundado aquilo. O Varanda Amarela é um exemplo disso. Né? Um coletivo que saiu lá do bar Casa 2, em Guarulhos, para fundar aqui no centro esse espaço bem alternativo, bem diferente, mas ainda não apropriado, né? Nesse sentido de receber exposições, como eu falei, de porte assim, de arte moderna, arte contemporânea, mas da produção local. Tem feito um bom trabalho, sim. Eu acabei falando que ia rolar a bola do Tarantino, mas aí Marco cortou e mandou outra. O que você acha dessa polêmica criada em cima do Tarantino? Ele seria machista. Ele também não contribuiu. A resposta que ele deu para a repórter lá em Cannes também não ajudou, né? Será que ele está vendo Bolsonaro aqui no Brasil? Porque ele parecia muito com o Bolsonaro. Deu uma resposta muito grossa. Bom, eu acho mesmo que é essa onda americana. Não é nem o Bolsonaro, não. Eu acho... Não, tô brincando. Bolsonaro é brincadeira, provavelmente. Acho mesmo que é a onda americana, mas eu não sei, eu não escutei depois o que ele falou para a repórter, então eu não posso falar com propriedade. Deu um corte, não quero falar sobre isso e tal. É interessante, eu me lembro, Luiz. Mas aí, já que vocês estavam falando do politicamente correto... machismo no cinema Tarantino? Não vi, não percebo isso. Mas já que vocês estavam falando do politicamente correto, às vezes qualquer depoimento, qualquer fala acaba caindo sobre isso. Porque ele foi machista. Talvez ele não estava afim mesmo de falar. Mas você vê machismo na obra dele? Não vi. Desculpa, Marcos. Também não vejo, não. Concordo com Graziella. E uma coisa, Hollywood sempre foi hipócrita. Vamos reconhecer. Eu me lembro que quando, há uns anos atrás, eu dali nunca mais assisti a cerimônia de Oscar, quando Hollywood Academia resolveu fazer uma homenagem ao Elia Kazan. E parte a plateia saiu, a metade saiu, eles preencheram a plateia com extras, figurantes, que até na festa de Hollywood eles têm os figurantes, até clones de atores, eles têm ali preparadinho para entrar se o ator não aparecer. E desde aquele dia que o nome daquele ator, agora vou esquecer, aquele meio alourado, muito cara de bravo, quando lembrar tudo bem, ele ficou sentado, todos aplaudiram de pé, todos, em termos os que ficaram, e ele ficou sentado, não levantou, por conta de uma acusação que o Elia Kazan teria sido um contribuinte na época do macartismo, naquela perseguição, caça às bruxas. Eu vi isso também, não chegou as pessoas a saírem, não. O que houve foi, como você disse, é um momento marcante de Hollywood. Ninguém chegou a sair do teatro, não. Até porque sair não pode voltar, né? O que houve foi, me lembro bem disso, o que houve foi que várias pessoas, quem apresentou inclusive foram Robert De Niro e Martin Scorsese. Martin Scorsese por ser um grande fã de Elia Kazan, e De Niro por ter inclusive filmado com Kazan, fez um filme com Kazan. Elia Kazan, um dos maiores diretores da história do cinema, Sindicato dos Ladrões, um bonde chamado Desejo, né? Um grande diretor, um diretor revolucionário aí nos anos 50, 60. Né? E realmente, diferente do que foi feito com o Simonal aqui no Brasil, que se enrolou por ingenuidade, se achava muito malandro, por ingenuidade se enrolou com DOPS, e nunca dedurou ninguém, o fato é que Elia Kazan realmente dedurou. Elia Kazan ele dedurou. Né? A caça às bruxas, na Guerra Fria do comunismo, ele realmente dedurou pessoas. E por isso nunca foi perdoado.
E esses alourados que você está falando aí, foram 2 que ficaram na primeira fila. Nick Nolte e Ed Harris. E Ed Harris, exatamente. Cruzaram os braços assim e não se negaram a aplaudir. Nick Nolte. Foram os 2. Assim, mais a primeira fila. Isso ficou bem marcado. Todo mundo aplaudiu, eles não aplaudiram, né? E, enfim, foi um momento triste, sim, da história do Oscar. Do Oscar, né? Mas bom, como é que... Se tivesse que dar um panorama da cena cultural hoje de Campos, qual você diria que é hoje o panorama cultural da cidade? Bom, a gente percebe os coletivos atuantes, sim. Eu acho que muito mais a gente se deve realmente à produção local, no sentido deles se reunirem, né, e criar e reivindicar espaços. Eu percebo isso. A gente tem hoje, por exemplo, um conselho de cultura, mas dentro do conselho tudo bem, que o conselho pode não estar muito atuante, mas dentro do conselho a gente vê ali algumas figuras representadas ali, que a gente percebe as cenas acontecendo na cidade. Por exemplo, muita coisa não é revelada, mas a gente passa e não percebe, por exemplo, o que acontece debaixo do viaduto, por exemplo. A gente não tem um encontro de hip hop ali. Então, a gente percebe essas cenas que, às vezes, a população, de certo modo, ou não quer ver, ou não passa a não ver. Então, eu tenho visto isso, a cultura urbana na cidade, muito mais atuante, de uns tempos para cá, de uns 2 anos para cá. E eu falo cultura, quer dizer, aquela coisa, cultura, os antropólogos, cultura é tudo, né? O que não é cultura? Para os antropólogos, tudo é cultura, né? Esse cafezinho aqui, que o Beto está trazendo aqui, faz parte da cultura do brasileiro, por exemplo. Ah, sem dúvida. Então, tudo é cultura, mas Obrigado, Beto. Mas a cultura, sim, a atividade cultural, digamos assim. Na cidade, quais os focos de produção que você enxerga? Onde que eles estariam? A cultura urbana, a cultura popular também tem feito um trabalho interessante. Aí, se a gente parar para pensar, ela não acaba não ganhando muito espaço, porque são manifestações culturais, mas a gente percebe a atuação, pelo menos na Baixada. As bandas centenárias continuam ainda produzindo, a Cavalhada de Santa Amaro, que continua ainda. Isso mas aí o interessante é falar, quando a gente fala de cultura, é interessante falar das manifestações, porque você não vê dia a dia, você vê um patrimônio histórico, um prédio. Agora, as manifestações culturais você acaba não vendo todo o tempo. Não, a Cavalhada, assim, particularmente, eu acho talvez a maior manifestação cultural de Campos, né? Sim, a mais uma coisa antiga. Que tem 300 anos e remonta a primeira leva de imigração portuguesa, porque o conflito entre mouros e cristãos é uma coisa. Portugal foi dominada pelos mouros, né? 700 anos. E é justamente depois que os árabes saem da Península Ibérica, em 1492, que se dá o início das navegações, né? Uhum. Então, remonta esse Portugal medieval, que é esse conflito entre mouros e cristãos. E tem 300 anos, né? Mais de 360 360 anos, Eu acho lindo isso. A nossa é a mais antiga do Brasil. Eu acho... Agora, Graziela, você acha que falta no Brasil, por exemplo, um incentivo, de uma maneira geral, e eu não estou colocando isso nem com um viés político, não, mas de uma cultura nossa mesmo, falando de cultura, de não incentivar ou não promover muito coisas que são tradicionais, como o caso que a Luiz cita agora, a Cavalhada, mas não... A Cavalhada que citou foi ela, eu só reforcei. Não, você citou o fato de ter 300 anos, de ser tão importante e tal. E outras manifestações culturais de Campos que a gente não vê mais, né? Como os bois, aquela coisa toda. A gente os bois vai ter agora no final de semana, né? Pois é, mas não tem mais aquela
aquele impacto que tinha antigamente. Às vezes as pessoas esquecem, né, deixam passar. Você tem o jongo que está acabando em Campos, que se mantém em Quissamã. Então, a gente acaba fazendo esse tipo de resgate através da educação patrimonial. Pouca gente conhece, mas deveria estar no currículo escolar, mas está fora, está extra, né? Então, a educação patrimonial a gente acaba abordando tanto no museu, tem um arquivo também que está desenvolvendo esse trabalho também. E é uma alfabetização cultural, é um resgate da cultura, né? Então, a gente usa principalmente a educação patrimonial para resgate dessa cultura popular que se perde, né? Vai ter agora o desfile, né? Enfim, a semana do folclore, né? Em Campos, e vai falar sobre boi pintadinho, né? Por que não? Porque tinha a tradição do boi de bairro, né? Depois o boi ainda virou boi de samba, enfim, tem essa polêmica toda na nossa cidade, né? Então, é um momento ali de se boi discutir. Boi de bairro sempre teve. Sempre teve, mas uma piada de duplo sentido. Boi de bairro sempre teve. Está se perdendo um pouco, né? Está ficando extinto. Você não... Mas só desculpa, Marco. O carnaval, aquele boneco sem sossego é uma prova disso. Esse carnaval, não fala só o boi, o carnaval de rua, como ocorreu no Rio, ele está voltando em Campos e felizmente está voltando em Campos, né? Carnaval de rua, ótimo. É uma tendência no Brasil inteiro. O Rio puxou muito, né? O Rio puxou, mas... Olinda também tem um carnaval de rua tradicional em Pernambuco. Mas se você perceber, que eu frequento carnaval de rua do Rio há alguns anos. Eu não vou sempre, mas assim, pelo menos 3 anos um carnaval eu passo ali no Rio, com um carnaval de bloco. A gente teve aqui, por exemplo, um dos maiores sucessos do carnaval de rua do Rio esse ano aqui em Campos, que é o Sargento Pimenta, que é o Sgt. Pepper's. Sargento Pimenta. Exatamente. Só a música dos Beatles em arranjo de samba. Arranjo de samba. Sim. Né? E isso puxou o carnaval de Campos, parece que puxou. Lógico que o carnaval, nem todo carnaval é boi. Boi é uma das... integra o carnaval, mas você tem esse movimento que é legal, né? Sim. Iniciativa das próprias comunidades, né? Ali o boneco, que aí é uma tradição que vem do Nordeste, a coisa do boneco, né? Do Recife que você se referiu. Do boneco de... Do boneco de Olinda, dos bonecos de Olinda. Mas, enfim, o boneco sem sossego é uma prova de que tá voltando, né? Com alguma força, né? Você vê com bons olhos isso, né? Sim, isso é bom sim. Mas assim, ainda algumas manifestações culturais da cidade ainda estão negligenciadas nesse momento também, né? Os bois é um exemplo disso. O que se chama de negligenciado? Por quem? Pelo poder público? Também pela população, uma falta realmente, como a gente estava falando, de conhecer o passado, a tradição. Então, aí entraria nessa questão a educação patrimonial como resgate, digamos, nas escolas, para trabalhar na base. Isso está sendo feito? Muito pouco. Está feito por alguns militantes, digamos assim, um museu, o arquivo público, enfim, está sendo feito. Também não posso negar aqui a produção também literária da Carmen Eugênia Silva Paz, com livros paradidáticos também, voltados para a manifestação cultural em Campos. São muito bons também, acabam citando o boi pintadinho, o jongo, a mana chica. O jongo existe? Acabou em Campos? Existe. Tinha ele no Carvão, né? Existe. Hoje mesmo eu tenho um compromisso com Noinha do jongo. Hoje mesmo ela vai fazer uma apresentação ali na rua dela, no bairro dela. Onde isso é? Você... Onde é? Só um segundo, Marco. Onde é? No Parque Leopoldina. Porque tinha um grupo ali no Carvão, não tinha? Tem no Teixeira de Melo também, com Neuzinha da Hora também. Que é muito bonito. O jongo é muito... E Quissamã, por exemplo, explora isso muito melhor do que a gente. Mas é nesse sentido que eu estava falando no começo. Tem a manifestação em Campos, a cultura ainda acontece, mas ela é passada despercebido. Às vezes a população não dá muita atenção. Por exemplo, hoje Noinha está fazendo uma festividade, poucos sabem. Hoje? Hoje. Eu, por exemplo, no jornal não fiquei sabendo. Não quero dizer, desculpa que você quer falar, mas porque o jongo, assunto é esse mesmo. O jongo em Machadinha, que é um quilombo, foi um quilombo, né, em Quissamã,
Cara, recebe turista francês, alemão, hospedam pessoas lá, né? Lógico, acomodações simples, né? Foi um quilombo. A gente que quer entrar mesmo na atmosfera ali, né? E, quer dizer, vem turista, todo mundo vê aquilo. Quissamã, aqui do lado. Por que a gente não é incapaz de fazer a mesma coisa? Todo o resgate histórico lá em Quissamã, desde a restauração, todo o projeto envolveu o turismo, né? Pensando nisso, pensando nos turistas chegando à cidade. Aqui em Campos ainda a gente não tem essa preocupação turística, né? Sendo que a gente tem vários prédios históricos na cidade e tudo a ganhar turisticamente. E por que não se faz um circuito histórico, já que Campos tem essa arquitetura toda, que ainda sobrevive, essa diversidade? Marco, que é arquiteto, deve saber isso muito melhor que eu. O Jongo. Você tem a parte também, o Imbé, que tem aí, pode fazer turismo natural, né? Ecoturismo. Por que estão mal explorados assim em Campos? Então, isso aí depende de uma política pública cultural, pensar nisso. E por que não é pensado? Aí é uma boa pergunta. Você sabe, eu vou jogar uma pergunta para o próximo segmento, porque a gente precisa fazer um intervalo agora, mas exatamente sobre isso. Por que a gente não vê, isso não é só de Campos, não, a gente vê isso em vários lugares, em vários municípios do Brasil, até do mundo. O turismo de pessoas de fora daquela região, pessoas que não viveram aquilo. O turismo acaba contribuindo muito mais com a manutenção daquelas tradições do que o próprio povo local. O povo local, você tem aquele povo que participa, que produz aquele movimento. Mas, de uma maneira geral, falar o campista ou quem seja de qualquer município não se preocupa muito com aquilo. Aquilo é aquela história, né? O carioca, como eu, por exemplo, que nunca subi no Corcovado. Nunca na minha vida subi no Corcovado. E as 2 vezes que eu subi no Pão de Açúcar foi por motivos estritamente profissionais de rádio na época. Nunca tive a curiosidade de conhecer. É uma falha minha, né? Como eu acho que é falha, às vezes, da própria cidade de se autopromover. Mas o turismo é uma saída. Eu vou na pergunta de Aloysio, vamos deixar esse próximo bloco. Por que não se incentiva isso? Aonde está a falha? Onde é que quebra o elo, né? de trazer? Porque Campos tem coisas históricas impressionantes. E tem gente no mundo querendo ver. Esse elo é que eu acho que a gente perdeu. Vamos ao intervalo e vamos voltar com esse papo aqui. É o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. A gente faz planos o tempo todo.